Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar o nome do nosso Deus, pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e também pela vida do nosso pastor. Que Deus esteja abençoando abundantemente cada irmão. Estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Eu estou gravando ainda na quinta-feira esse devocional que eu vou colocar no sábado, porque eu estarei trabalhando, não conseguirei fazer na sexta-feira, e no sábado também eu gostaria de deixar já disponível para os irmãos bem cedo, no nome de Jesus. O texto que nós iremos ler está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, apenas o verso 20, que diz: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Aleluias! Essa lição é uma lição muito especial. Nós estamos nos preparando para a lição de número 8, que tem por título Isaque, o filho da promessa. Talvez seja a lição mais difícil, na minha opinião, desse trimestre. Mas é uma lição muito especial, que estabelece uma conexão formidável com Cristo Jesus. Nós temos visto que o comentarista, o bispo Abner, ele está apresentando o plano de salvação desde a criação, e sempre apontando para Cristo como redentor e restaurador da criação do Senhor. E nós vimos bastante coisa ao longo dessa semana. Espero que os irmãos tenham aproveitado bastante. Nós vimos que é interessante que o comentarista, o bispo Abner, ele está sempre estabelecendo uma conexão da lição anterior com a lição subsequente. Então é muito importante não perdermos nenhuma lição para não ficar perdido. A lição anterior encerrou com... Nós falávamos do sacrifício que Deus pede para Abraão oferecer o seu filho, o único filho, em sacrifício, e que isso apontava para o sacrifício substitutivo de Cristo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E em Isaque, Deus ele repassa as promessas feitas ao seu pai Abraão. Nós falamos que esse período bíblico é conhecido como período da pré-história bíblica, e que nós estamos estudando a fase patriarcal, né? Então, Deus chama a Abrão de Ur dos Caldeus para o constituir como patriarca do seu povo, o seu povo escolhido. Nós temos visto que em Abraão, Deus iria constituir o seu povo. É interessante, nós não falamos ainda, mas uma nação, ela passa por um povo, ela passa por uma legislação, uma norma, uma lei que estabeleça as regras daquele povo, e ela passa por um território. Uma nação, ela precisa ter uma soberania, uma terra, né? Então, ao longo do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, bem como Juízes também, nós vamos ver a instituição desse povo. É um momento em que Deus ele constitui o povo, né, as pessoas, e é isso que nós estamos estudando através de Abraão, Isaque e Jacó. Deus constitui as 12 tribos que vão ocupar a terra prometida ainda ao seu patriarca Abraão, que é a terra de Canaã. Em Êxodo, nós vamos ver que através de Moisés, Deus estabelece a lei, né? E essa lei, ela tinha por propósito estabelecer o padrão moral daquele que Deus estava constituindo como nação. E também a lei, ela revelava o caráter, a pureza e a natureza santa de Deus.
Deus sendo santo, haveria de constituir, por óbvio, um povo também santo. Então, Deus vai fazer distinção do que é puro, do que é impuro, do que é correto, do que é errado, para que o povo não se espelhasse nas outras nações que eram idólatras e que praticavam iniquidade como a sua referência. Então, Deus estabelece um padrão para que o povo pudesse seguir. E pasme-se, né? É justamente o contrário do que o povo vai fazer. O povo ele vai seguir por um caminho oposto a que Deus havia estabelecido para o seu povo. E por isso que sofreu tantas consequências, né, por sua apostasia, foi lançada fora da sua terra, foi subjugada por vários povos, né, como o povo assírico, que dominou sobre a região, a monarquia do norte, também o povo da Babilônia, né? Depois, posteriormente, os medos e persas, que acabaram permitindo que a nação voltasse à sua terra, e tantas outras, né? Como o Império Romano, no tempo de Jesus. E nós vemos esses conflitos até o dia de hoje, o povo brigando, lutando para se consolidar naquela região, e só está lá porque a mão de Deus tem guardado. Então, nós vemos que isso tudo iniciou em Abraão, e Deus vai passando essa promessa primeiro a Isaac, depois a Jacó, e depois constitui o seu povo através das 12 tribos, mas faz uma aliança especial a Judá. Então percebam, a promessa de Abraão é passada a Jacó, é passada a Isaac. A promessa de Isaac, nós vamos ver no final dessa lição, que é passado a Jacó em detrimento de Esaú. Mais uma providência divina, porque sendo Esaú o primogênito, né, Deus transforma o mal em bênção. A mentira, que era para trazer destruição e caos àquela família, Deus faz com que a mão dele conduza novamente o curso da história, porque Deus não permite que o amado de Jacó dê sucessão ao seu povo. Quem vai dar sucessão ao seu povo é aquele que foi escolhido pelo Senhor. Nós falamos no devocional, há 2 devocionais atrás, né, o texto que está no livro do profeta Malaquias, que Deus escolheu Jacó e desprezou a Esaú. Então Deus novamente, pela eleição, pela sua soberana vontade, ele escolhe aquele que vai dar continuidade à sua obra, ao seu plano de salvação, até o Messias, né? Então, através de Jacó, ele dá uma bênção especial, então ele repassa a bênção a Judá. Mais uma vez, Deus escolhe com a sua mão forte e poderosa. Deus não escolhe Rubens, né? Deus poderia escolher Rubem, que era o primogênito, mas ele escolhe a Judá, para que da tribo de Judá venha o leão da tribo de Judá. Aleluia, o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que os desígnios do Senhor, os propósitos do Senhor, eles são cumpridos. Eles são cumpridos. Então, queridos, que o povo de Deus, a igreja imaculada, santa, preparada, adornada, possa permanecer tranquila e confiante nas promessas de Deus, porque Deus é fiel para cumprir todos os seus propósitos. Então nós vimos muitas coisas. Nós vimos que o propósito de Deus prevalece sempre. Nós vimos que Deus guardou o seu pacto com os patriarcas, que é o que eu acabei de mencionar agora. Nós vimos que o Deus de Abraão é também o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então essa promessa, ela foi repassada. E no devocional de hoje, que é aqui que eu quero entrar, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 20, que diz: pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Por que é importante nós encerrarmos com esse versículo? Porque, queridos,
Lembra que eu falei que o comentarista está optando em deixar uma lição encadeada a outra. E essa bênção de Isaac a Jacó, ela vai justamente encadear a lição de número 8 com a lição de número 9, que é a lição subsequente. Por quê? Isaac vai abençoar a Jacó justamente com a bênção de seu pai. Isaac vai dizer a Jacó que todas as famílias, todos aqueles que abençoarem Jacó serão igualmente abençoados. Percebam que confiar no Deus de Abraão é também confiar no Deus de Isaac. Confiar no Deus de Isaac é também confiar no Deus de Jacó. E o Deus de Jacó é o Deus de Judá. E o Deus de Judá é o Deus que vai trazer Davi, a raiz de Jessé. E o Deus de Davi é aquele que pisa a cabeça da serpente, que é o proto-evangelho que foi anunciado ainda no Éden, antes da expulsão do casal do Jardim do Éden. E é esse Deus que renovou uma nova aliança, nos trouxe uma nova aliança no seu próprio sangue, que foi derramado para perdoar todos os nossos pecados. O sangue dos cordeiros sacrificados cobriam os pecados, mas o sangue do leão da tribo de Judá, esse nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, queridos, que você possa ter tirado bom proveito dos nossos devocionais nessa semana, permitindo Deus. No próximo domingo nós estaremos lá para lecionar mais uma lição, com a graça de Deus, lecionar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e que Deus possa continuar falando conosco, que os irmãos possam reservar ainda esta semana um tempo, antes da lição de domingo, um tempo para meditar na lição, para ler os textos bíblicos da leitura complementar e meditar nessa lição tão maravilhosa. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos, que esta palavra venha trazer alegria e vida ao seu dia e que Deus venha fortalecer a sua fé através desta palavra. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória, no nome santo de Cristo Jesus. Fique com Deus.